E aí pessoal, tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui de volta agora com estudos de direito constitucional. Nós vamos abordar aqui agora um assunto bem básico, mas também muito importante para a OAB e para concursos públicos, seja nível médio, seja nível superior. Quero mostrar a vocês uma coisa bem simples, bem rápida, mas de importância extrema para você que estuda para concurso, que é justamente esse assunto. Conceito e classificações das constituições. Preste atenção numa coisa. Assunto acadêmico. A maneira como a gente estuda direito constitucional no Brasil, principalmente na teoria geral do direito constitucional, ela está um pouco ultrapassada. Principalmente essas classificações que se utilizam e a maneira como se visualiza essas classificações e as conceituações de direito constitucional e de Constituição. A Europa e os Estados Unidos estão a anos-luz à frente da gente com relação a isso. Parece que nós paramos no tempo com relação a quando estamos estudando essa parte inicial de direito constitucional. Mas, como ainda é cobrado em concurso, como ainda é cobrado na sua prova de OAB, eu preparei algo aqui um pouco mais tranquilo, um pouco mais perceptível. Não é a classificação completa. E o conceito que eu escolhi é um conceito tradicional, que aceita e que não é contestado em nenhuma banca examinadora, que é justamente esse daqui, ó. Vamos lá. Cadê? Ó. O nosso ponto de partida é dizer que não há um conceito único de Constituição. Não há um conceito único de Constituição. Isso é que é interessante. Mas nós precisamos ter um conceito para estudar e um conceito que não seja contestado por bancas. Então eu escolhi justamente do português Gomes Canotilho, porque ele é a base para muitos teóricos e doutrinadores constitucionalistas no Brasil. Então vamos lá. Constituição é uma ordenação sistemática e racional da comunidade política registrada num documento, olha, isso é importante aqui, registrado num documento escrito, ele já diz a sua conceituação. Canotilho já mostra a qual viés ideológico de direito constitucional e de Constituição ele já se coloca, para depois, ó, mediante a qual garante-se os direitos fundamentais e organizam-se de acordo com os princípios da divisão dos poderes e o poder político. Nós temos aqui uma conceituação bem prática e bem lógica colocada por Canotilho. Pontos interessantes que são elencados nessa conceituação. Primeiro, vou colocar aqui para a gente escrever aqui em cima nesse pedacinho. Ó, primeiro, oi. Vamos lá. Ordenação sistêmica, racional, escrito. E aqui, ó, direitos fundamentais, divisão de poderes e poder político. Estamos aí. Professor, o que quer dizer cada um deles? Ó, eu tenho uma ordenação, ou seja, eu tenho um regime jurídico sistemático, sistematizado, ou seja, organizado, dentro de um padrão cartesiano, começo, meio e fim, ou seja, quase que positivista, né, comteano. Temos uma ideia racionalizada de direito. Temos também ela sendo escrita, mas, professor, eu já escutei com o meu professor de Direito Constitucional, no primeiro Direito Constitucional 1, diz que existem constituições que não são escritas. Pois é, então a filiação que Canotilho coloca é uma filiação em que a Constituição é escrita, porque é a base portuguesa e a base brasileira de Direito Constitucional. Fala também em divisão dos poderes.
esse princípio de divisão do poder de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Aristóteles, ou seja, os revolucionários franceses, os iluministas, aqueles que pensaram a divisão dos poderes. Teoria do contrato social e teoria da divisão dos poderes foram lá em Aristóteles buscar isso. E também temos a apresentação dos poderes políticos. Nós também temos uma outra filiação de Carl Schmitt, onde em Canotilho eu tenho influência grega, eu tenho influência francesa e eu tenho influência alemã na formação do conceito de Constituição dito por Canotilho. Então, esse o padrão que nós temos. Aí, vamos lá. Classificação. Quais são os tipos de classificação? Quais são os tipos de constituições que existem? Quanto à origem, nós temos as constituições outorgadas e as promulgadas. As outorgadas, ela tem base ditatorial. Olha que coisa perigosa. Quanto à base, nós temos a outorgada, advinda de regimes totalitários. E também temos as promulgadas. É aquela que há o referendo do povo. O povo atua como principal artífice da colocação daquele texto, daquele novo contrato social em vigor. O povo vai apontar. Porque dentro de uma democracia, a brasileira, por exemplo, o poder emana do povo, seja direta ou indiretamente. Beleza? Aí, ó, outra classificação que a gente vai encontrar é justamente a quanto à forma. Professor, agora o senhor vai falar? É agora. Existe a Constituição escrita, que é aquela que Canotilho colocou aqui, de base alemã, de base filosófica francesa e portuguesa, com as divisões dos poderes, se agrega. E a não escrita, ou costumeira, ou consuetudinária. Eu coloquei os 3 termos aí para que você dê uma olhada, porque isso pode cair na sua prova dessa maneira. Professor, quanto à forma ela pode ser não escrita, costumeira ou consuetudinária? São a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é não escrita, ela não tem base jurídica escrita. Ela não é positivada no papel. Outra coisa, ela é costumeira ou consuetudinária. Aqui sim, aqui nós temos a mesma situação. O que é importante saber disso? A escrita, a não escrita, ela tem uma formação histórica. Ela é uma junção, é uma aglomeração. Já viu aquela história de quando sobra sabonete na casa da gente? Aqui em casa é assim, a gente vai, pega uma bolinha de sabonete, junta outra bola de sabonete, junta outro sabonete velho, aí faz um sabonete bem colorido, né? Assim, pronto, é mais ou menos isso. A grosso modo, Constituição consuetudinária ou costumeira é um agregar de história, de conceitos, de conquistas, de moldes, de entendimento jurisprudencial que vem ao longo dos anos e vai se formando na base jurídica única de contrato social. Ah, professor, e tem um exemplo clássico é a Inglaterra. Existem outros exemplos atualmente não. Por quê? Porque há uma necessidade muito grande dentro daquilo de que Rostipel coloca de formação de um Estado constitucional com 10 características para se ter um Estado constitucional. E uma das características que Rostipel coloca é justamente Constituição escrita. Mesmo que ela seja mínima, mesmo que ela seja sintética, que é uma outra classificação que a gente vai falar mais à frente. A exemplo da Constituição norte-americana, que nesses dias completou 215 anos, eu acho. Certo? Vamos lá. Quanto à extensão, eu posso ter ela sintética e eu posso ter analítica. A sintética é aquela que deixa um espaço
de atuação jurisdicional e política maior. É exemplo, a Constituição dos Estados Unidos. E temos a analítica, é aquela que é pormenorizada, aquela que é carregada de detalhes, que não deixa muita margem de escolha. Normalmente, quando existem constituições escritas, você observe o passado, a parte anterior, a história de construção dessa Constituição, o que veio antes dessa Constituição. Qual foi o movimento constituinte que foi formado para se chegar a esse novo contrato social. Normalmente, quando encontramos constituições sintéticas, esses países que têm uma constituição sintética passaram por situações muito graves, seja de tomada de força de poder, ditadura, regimes de exceção e por aí vai. Então a Constituição alemã é desse jeito, a Constituição portuguesa é desse jeito, a Constituição espanhola é dessa maneira, a francesa, a grega, a italiana, a brasileira, a argentina, a venezuelana, a boliviana, a equatoriana, a chilena. Ou seja, vieram de vários países da América Latina que têm constituições gigantescas, pormenorizadas, que também nós vamos ver em outra classificação o que é que isso representa, certo? Então as analíticas, eu coloco aqui a brasileira, a portuguesa, a espanhola, certo? Eu coloco como exemplo essas daí. Agora, ó, sigamos. Quanto ao conteúdo. O conteúdo aqui é mais interessante, porque é o seguinte, o próprio Canutilho ele diz o seguinte, existe o conteúdo material e o conteúdo formal da Constituição. O conteúdo formal, ele faz parte de todo o texto. Aqui nós temos todo o texto constitucional. Deixa eu colocar aqui, ajeitar a mesa digitalizadora para facilitar a minha vida. Vamos lá. Todo o texto constitucional, ele vai fazer parte... Cadê, rapaz? Deixa aqui. Aqui é todo o texto constitucional. Todo o texto. Tudo que é da Constituição, deixa eu ajeitar aqui, isso, tudo que é da Constituição, o que se encontra no texto constitucional, faz parte da forma da Constituição. Foi uma escolha do poder constituinte. Então, todo o texto da Constituição. Agora, e o conceito de Constituição material? Olha, o conceito de Constituição material é aquele que advém justamente das matérias pertinentes à teoria constitucional. Mas, professor, putz, grilo, quais são essas matérias pertinentes à teoria constitucional? Ó, temos aqui organização dos poderes. Temos aqui também direitos fundamentais. Se eu tenho organização dos poderes, eu também tenho divisão dos poderes. Proteção do Estado. Proteção do texto. Que texto? Texto constitucional. Ou seja, eu vou ter algumas matérias que são pertinentes, que são obrigatoriamente vinculadas ao texto constitucional. Tudo que não faz parte dela não se encontra materialmente dentro da teoria constitucional. Por exemplo, matéria tributária não é matéria de direito constitucional material, mas se está dentro da Constituição, ela é formalmente constitucional. Indicação de escolas, como, por exemplo, existe no texto constitucional brasileiro, de quem é competente para tomar conta de uma escola, é uma matéria que não precisava ser tratada no texto constitucional. Ela é formalmente constitucional, mas materialmente não.
Então, o texto constitucional material é aquele que é pertinente à teoria constitucional. Organização dos poderes, divisão dos poderes, direitos fundamentais, proteção do Estado, proteção da federação, as formas de a forma como o Estado é formado, eu tenho que ser redundante, a forma como o Estado é formado e como se protege aquele texto. Como aquele texto pode ser alterado. Isso faz parte da teoria do conteúdo material da Constituição em si. Agora, outra. Quanto ao modo de elaboração, nós já abordamos aqui de uma maneira bem rápida, mas eu vou dizer aqui de uma maneira mais tranquila. A histórica é aquela costumeira, é aquela que eu vou agregando valores, direitos, entendimentos, que a sociedade vem angariando ao longo de sua formação social, cultural. A formação dogmática, aquela é a positivada. Ou seja, eu tenho também um contexto histórico, social, cultural, mas eu não venho trazendo a reboque tudo isso dos meus pais, dos meus avós, dos meus tetravós, dos colonos, dos nativos, não. Aqui é mais direto. É uma sede que a sociedade tem de se reorganizar o mais rápido possível. Como? Com dogmas. Aquilo que não pode ser desrespeitado dentro da teoria constitucional. Então, os dogmas eu ponho, acredito e sigo com ele. Como em religião. Então, aqui é o texto positivado. Ah, mas professor, aí não tem parte histórica nele não. Você pode ter uma parte histórica contextual, de formação, de texto. Se nós observarmos as notas taquigráficas das comissões que trataram da Constituinte de 87 e 88 para chegar à atual Constituição Nacional, nós vamos ver que há um grande esforço intelectual, de memória, de resgate histórico, de contextualização, para alguns direitos ali elencados. Então, isso não quer dizer que foge essa regra, mas, quando nós olhamos o texto constitucional, nós vemos que ela é dogma, ela é lei, posta a ser obedecida, a ser respeitada como um contrato social, e não uma junção de direitos que foram construídos ao longo de toda a formação social e cultural daquele país, naquele contrato social, certo? Aí nós chegamos quanto à alterabilidade. A alterabilidade é justamente uma das matérias, dos pontos de cunho constitucional material. Como o texto constitucional pode ser alterado? Qual é o grau de dificuldade que o constituinte originário colocou no texto constitucional para que esse texto pudesse ser alterado? Então, nós vamos encontrar as maneiras rígidas, semi-rígidas e flexíveis. Vamos começar pela mais fácil. Um procedimento comum ordinário pode alterar o texto constitucional. Não importa. A sociedade é quem vai dizer. O poder constituinte derivado é quem vai alterar de maneira ordinária, como a criação de um projeto de lei normal. Semi-rígida. Ela tem um pouco de flexível e um pouco da rígida. O que é a semi-rígida? A semi-rígida, ela vai ter dois momentos. Um que não será alterado, ou se for alterado, terá uma maneira mais laboriosa, mais sofisticada para ser alterado, ou com uma sofisticação, ou então, e uma parte não sofisticada, uma parte mais tranquila. Aquelas que são materialmente constitucionais têm essa sofisticação. Aquelas disciplinas que são formalmente constitucionais, elas podem ser alteradas por lei ordinária. Então, nós temos nas semi-rígidas um grau de sofisticação um pouco mais avançado do que as flexíveis. As flexíveis
A sociedade deve estar muito conscienciosa da sua importância e da importância do texto constitucional para dizer que ela pode ser alterada por lei ordinária. Porque ela vai saber que cada alteração vai repercutir, vai reverberar por toda a sociedade. Na semi-rígida eu vou encontrar pontos de sofisticação em que há uma necessidade de maior zelo e maior cuidado para alterar, que é justamente por um processo legislativo um pouco mais sofisticado. E em um segundo momento eu vou ter uma legislação dentro do texto constitucional que ela é formalmente constitucional, mas não é materialmente e pode ser alterada por meio de uma legislação ordinária ou até mesmo um grau menor de sofisticação para a sua alteração no processo legislativo. E nós vamos ter agora a rígida. A rígida ela terá um grau de sofisticação mais forte para ser alterada. Ou seja, 3/5 em 2 sessões não consecutivas, aprovação de maioria de 3/5 em sessões não consecutivas, sendo aprovado em 2 vezes, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, e será promulgada pelo presidente do Congresso Nacional. Ou seja, eu tenho uma maneira mais sofisticada, mais laboriosa, para se chegar a uma numeração para se alterar o texto constitucional. E percebam uma coisa, não é a quantidade de vezes que o texto constitucional foi alterado que vai dizer se aquela Constituição ela é do tipo rígida, semi-rígida ou flexível. Não é isso. É a maneira como o Constituinte originário colocou para que o texto constitucional viesse a ser alterado. Certo? Então, temos aí quanto à alterabilidade. Aí, ó, para me encontrar, vocês vão me achar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn ou aqui no YouTube. E eu peço a vocês, se vocês gostaram dessa aula, dá um like aqui embaixo. A minha razão de estar aqui é você estar aí. E por você estar aí e eu estar aqui, eu só me mantenho aqui se você fizer essas gentilezas que a gente pede. Dá um like, compartilha a nossa aula, conversa com teus amigos e o material está disponível lá no site, beleza? Vou voltar aqui para mostrar a vocês, ó, Prof. José Guerra, @Prof. José Guerra no Instagram, @Prof. José Guerra no Twitter, Professor José Guerra no LinkedIn, Professor José Guerra no YouTube e no www.guerranosestudos.com. Valeu, pessoal. Obrigadão e até a próxima.